Bom dia, está no ar o Jornal de Saúde e também a TV de Saúde, diretamente, né, de Belo Horizonte, apresentando o Jornal de Saúde na rádio Jornal de Saúde e na TV Jornal de Saúde. Agora estamos aqui também procurando uma inovação, não é? Que a nossa gravação aqui ao vivo também pelo YouTube, né? Então estamos ao vivo na TV Jornal de Saúde, ao vivo também na TV aqui do YouTube e ao vivo na nossa rádio Jornal de Saúde. Isso mesmo. E gostaria de comentar aqui com vocês, né? A nossa primeira manchete hoje do Google Notícias: Petrobras admite deixar de pagar dividendo aos acionistas, né? E com preços da notícia. O mais engraçado de tudo, se formos pensar diretamente o que quer dizer essa notícia, né? Nós vamos pegar aqui uma outra manchete, agora dizendo aqui no jornal de hoje: gasolina fica 22 centavos mais cara neste domingo. Postos devem repassar ao consumidor o valor total do aumento na cobrança de tributos já anunciada. Agora veja só, por que eles estão aumentando agora, né? Eles estão ainda discutindo que, segundo a lei, a tal da CID, né? A contribuição que vai incidir sobre os combustíveis, talvez mensal, bimensal, trimestral, como eles decidirem, só entra em vigor em maio. Em maio, eles pensam em retirar, ou seja, o consumidor, a partir de fevereiro, 20 mais por e para o resultado dos tributos do Programa de Integração Social, o PIS. Gente, o PIS, hein? Quer dizer que o trabalhador, não é, que recebe esses aí, mínimo, sempre é um salário mínimo, né? Nunca ninguém ganha um salário nadando-se integração. E o PEP, que é mesmo público, ele ganha salário mil, ele vai ganhar um salário mínimo. Já ajuda bastante, não é? Porque tem gente, família que sobrevive com este salário no país, não é? Então, e quem não está trabalhando, está desempregado, ou se tornou microempresário, ou autônomo, qualquer coisa, contribuindo, não é? O país melhor, nada disso. Não recebe os com honestidade do governo este ano retrasado não R garantia, pediu também do PIS. Depois eu vou falar isso para vocês também, não é? Comentar isso para vocês. Também já está avisando que vai dar um calote, não é? Nutricionista, realmente fará de ações. Aí, ó, a contribuição de intervenção do domínio, aqui ó, contribuição de intervenção no domínio econômico, não funcionamento dos pobres. O pior ainda é a posição dos sindicatos, né? Escuta só, os estão na ponta da cadeia, exatamente, com certeza irão repassar o aumento no custo, afirma Erinantas
advogado tributarista. Sem dúvida, o consumidor vai inclusive cascar os itens, pois a circulação de mercadorias de qualquer espécie no país depende do transporte rodoviário e, consequentemente, dos combustíveis, complementa a advogada tributarista Patrícia. A doutora Patrícia pega no mental, que é óleo diesel versus gasolina. Né? Subentendemos que o óleo diesel, como ele é muito, ele é, não é, benefício, ele, portanto, custa menos, né, para a conta de importação de petróleo que o Brasil mantém. 30 bilhões de dólares atualmente. Né? Se não aumentou mais aí com a corrupção. Então, pensaríamos que estes reagentes de combustível em cima do diesel, né, ele vai realimentar a inflação, vai encarecer, não é, o arroz com o hortifruti granjeiro, a carne e o leite, sem dúvida nenhuma. Tanto dia como voltando para cá, encarece, não é? E realimenta a inflação. Além do que realimenta a especulação em cima disso. Então não vai ficar nos 15 centavos. Sabe? Pode ficar em 1,50, não é? Pode ficar em 30, pode ficar em 40, pode ficar em 20 centavos, mas isso é de uma cadeia. Você pega aí 20 centavos, você aplicando em 100 itens que consumimos no nosso, não é? Eu já falo para vocês, R$20, não é, de aumento. E isso vai para a inflação também. Separar, como sempre já foi, o diesel não dá constantes ajustes ao diesel. Este sim deveria ter uma espécie de subsídio, porque ele favoreceria e teria que ter também preços controlados, não é? O frete e muitas empresas que utilizam do diesel para a sua produção, não é? Então já tem a distorção. É a segunda distorção. A primeira distorção é colocar uma alíquota, mas para aumentar esse imposto. Mas vocês vão ouvir mais coisas ainda, mais absurdo ainda. Olha só o que está dizendo essa entrevista listada. O Erinaldo de novo. No Brasil, energia, telecomunicações e combustíveis deveriam ser dados como produtos essenciais, mas historicamente o governo sempre cobrou mais caro por eles. Ressalta Erinaldo. De acordo com um advogado, em 1 litro de combustível, mais da metade do preço é imposto. Só de imposto sobre a circulação de mercadoria, famoso ICM, não é? Serviços, imposto sobre as mercadorias e serviços, ICM, são cobrados 34,6% dos cearenses. Não é? Então, veja só, gente, tem empresa, eu, por exemplo, como jornalista, como jornal de saúde, né, tem vida, pagar IRS, e pago também ICMS, que já é Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. Bitributação, né? E pelo Brasil afora, isso aí dá até tributação, né? Tributação. Não sei se vocês estão me entendendo. Impostos que viram efeito cascata, são cobrados no estado, de um estado para outro, de um estado para outro, pagando, né? A telefonia, como ele falou aí, é um absurdo, né? Aqui você pega no estado de Minas, você pega a sua telefone, tá 24%, se não me engano, né? Tá entre a alíquota, imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços.
E vem mais aumento de impostos. Você viu que o governo no início do ano, lá na figura aí do senhor Joaquim Levy, aumentou o imposto, não é, das finanças. Ou seja, se você fizer no banco, estourar seu cartão, estourar o seu cheque especial, você vai pagar, né, imposto sobre operações financeiras, não é? O famoso IOF. E eles dobraram esse imposto, né? Dobraram. Então, está um absurdo o que o governo brasileiro, né? Eu fico pensando, eu queria saber qual que é o escopo, qual que é o desenho, né? Qual que é o diagrama do governo brasileiro, e eu não consigo ver, né? Eu só consigo imaginar o governo brasileiro assim, ó. Eu não vejo como liberal, nem neoliberal, nem comunista, nem socialista, né? Eu o vejo assim próximo a um capitalismo de Estado, não é? Ou uma economia de Estado, como da China, não é? Não vou dizer nem Cuba, porque Cuba não participa muito do mercado, né, internacional. Uma Venezuela, onde o Estado manda em tudo, cobra tudo, mas não volta, né, para a sua sociedade aquilo que ele cobra. A gente já se cansa de entrar num supermercado e ver gente comentar até com você, olha, eu chegava aqui com 50 reais, levava isso, isso, isso. Às vezes enchia até a cestinha, olha agora o que eu estou levando na mão. Não é? A gente cansa de ver matérias de hospitais abarrotados de pessoas na corredor, falta de ambulância, falta de SAMU, falta de medicamento, falta de... Nós cansamos de ouvir sobre problemas. Aqui em Belo Horizonte, o Marada ganhou um prêmio aí, eu não lembro, agora é uma instituição, parece que internacional, melhor administração entre os prefeitos do Brasil. Um absurdo, não é? Uma propaganda enganosa, deslavada. E nós temos aqui a tal da escola infantil, né? Que eles apelidaram aqui, chamaram de UMEI. Muitas famílias, muitas mães solteiras, pais e abandonados pelas mulheres, que tem mãe, não é? O pai não vai expor aí, não é? Precisa, às vezes, recorrer ao jurídico e tudo, não conseguem vagas, não é? E muitos dos que estão na UMEI têm casa própria, têm carro, têm uma vida muito confortável, e aqueles necessitados precisam realmente não conseguem vagas, não é? Isso é o Estado brasileiro, é o município brasileiro, não é? Voltando aos impostos, mas sempre privilegiando, como eu vejo aqui, não é? Que aqui no Brasil acabou a oligarquia, né? O coronelismo, lá atrás, 1920 antanhos aí, né? 30, 40, persistiu até a década de 50, muito forte, não é? O coronelismo, a oligarquia cafeeira que mandava no país, mas hoje nós temos uma elite, não é? Saiu esse pessoal, mas entrou uma elite, não é? Que vai para a universidade, que estuda, às vezes até presta concurso, entra no Estado e permanece, permite, não é? O Estado violente o indivíduo, não é? Porque quando você cria imposto, aumenta o imposto, ele vai incidir em cima da folha de pagamento de uma empresa, a
pode ser estatal, pode ser privado, pode ser o que for, você está apostando num aumento da inflação. E a inflação isso já é conhecido em todos os países, o ácido corrosivo da economia, do dinheiro, do patrimônio, do trabalho, do esforço, da união. Não é? Um país com inflação, ele não prospera, ele não desenvolve. E este governo que aí está fazendo isso com a nossa sociedade. Não é? E pior ainda, dizem inocentemente que essa taxa de juros 12,5% é para atrair investimentos externos para o Brasil, porque o Brasil não tem confiabilidade, portanto ele tem que pagar caro para entrar dólares aqui no país. Não é? Mentira. Dólares se entra no país com competência. Não é? O agronegócio é competente, ele vacina seu gado, ele não tem problemas de afitose, engorda direitinho, as taxas de gorduras, corta a carne, embala, ela chega no exterior do jeito, do padrão que o europeu gosta de consumir, chega. A fruta do Chile, a mesma coisa. O vinho do Chile e da Argentina, também. Isso se chama competência. Aí entra dinheiro para o país. Para isso, gente, dinheiro no país com esses de alto, não é? Se fosse isso, porque não é só isso, ele é volátil. Ele entra aqui hoje, amanhã ele está no Japão, nos Estados Unidos e qualquer parte do mundo. Não tem pátria, não tem bandeira, não tem ai ai mamãe. Porque se ele tivesse, eles iriam apostar lá na África. Te garanto que isso se desse certo, podia pegar qualquer país lá da África, eles teriam como sócio desses capitalistas. Falar, não, aqui ó, pode vir para cá, esse dinheiro que nós vamos dar 50% para vocês, que eles ainda estariam no lucro. Vamos plantar, vamos colher, vamos explorar nossas riquezas, indústria, militar e tal, e vocês vão receber os 50%. Se ter um superávit no país de bilhões de dólares, vocês vão receber 5 bilhões. Até aqui poderia ser feito isso, mas isso é mentira. Isso é mais uma exploração do governo em cima do cidadão indivíduo. É fraco, não é? Nós, perante o meio do Estado, nós somos fracos. Vocês já sabem, né, da elite que eu estou falando. Quando você vai para o judiciário, promove um processo, você pode, não é, até mandar encomendar aí, não é, o seu, ou desenhar o seu féretro, não é, como que vai ser e tudo, porque vai demorar, viu? Talvez o seu netinho é que vai receber aí, se você tiver, né, o seu benefício, né? Se advogado, mal intencionado, né? Mais ou menos essas coisas. O Brasil está desse jeito. E tudo caminhando, talvez, não é? Por essas medidas, eu me forço a pensar nisso, não é? Eu nunca acredito nessas catástrofes, né? Desculpa eu abrir esse parênteses, mas os fatos que não convergem, não se encontram, né? Para a gente ter uma ideia globalizada, é que as pessoas que estão no comando têm isso. Então, elas não vão aguentar esses processos que
conta opção, a salão foi, né, chuva, nevoeiro, vendaval, né? A Petrobras é a ponta do iceberg, o navio, né, a nave brasileira, navio brasileiro se perdeu, bateu no iceberg, está na ponta. Rasgou o casco lá um pouquinho, mas ainda dá para salvar toda a tripulação e os passageiros, não é? Mas vai vir mais ainda. Dona Graça Forte já estava aí que não se fechou o balanço da Petrobras porque corrupção não entra no balanço e deve vir mais corrupção. E não é só na Petrobras. O governo não tem só a Petrobras como estatal, não é? O governo tem várias outras empresas que teimosamente, não é, no governo aí do Lula, numa ilusão que eles não são socialistas coisa nenhuma, nem comunistas, nem nada. Então aí um capitalismo de Estado realmente autoritário, né? Arbitrários, que a última palavra é deles e dos deles, não é? Que é o pior, que é o pior. Aí eu hoje enxergo dessa maneira só. A aeronáutica só o que o piloto foi o causador do acidente. A família do Eduardo Campos não fala nada. Aí alguém contesta, vai e se faz de novo e tal. A aeronáutica parece que os pilotos, né, aí não culpa mais o piloto. A família não fala nada, né? O Eduardo Campos é citado pelo Paulo Roberto Campos e pelo Alberto Youssef como beneficiário do Petrolão, o grande escândalo da Petrobras. A família não fala nada. Na campanha eleitoral, antes mesmo de enterrar Eduardo Campos, tem coisa dentro do PSB em Pernambuco e depois um distanciamento de Marina Silva e da viúva, a Renata Campos, dona Renata Campos, incrível. E que dá para a gente desconfiar que naquele momento ninguém do PSB queria assumir liderança para ser candidata a presidente da República. E Marina Silva, que escapou do acidente, ninguém sabe por quê, não é que ela tinha que fazer algumas outras coisas no Rio ou em outro lugar, não sei o que lá, e não embarcou junto. Foi até o momento que ela começou a debater com Dilma Rousseff, e aí vocês já sabem, não é, o que aconteceu, ela até chorou e tudo mais, e se calou. Outra também que se calou, Marina Silva. Já acusaram o Eduardo Campos, tá aí essas coisas todas, e ela está muda. Aí você começa a pensar, mas o povo fala que o avião dele foi derrubado. Mas derrubado por quem? A quem interessaria abater, não é, o avião de Eduardo Campos para silenciá-lo? Será que ele ia denunciar esquema da Petrobras? Como? Ele, segundo Paulo Roberto Campos, que o CEP é um dos beneficiários. Isso é ficamos dúvida. Outra grande dúvida. Giovana foi eleita, né? Eleita e em cima de um argumento de um novo governo. Um novo governo de reformas políticas, tributárias, econômicas, são em tudo. O que nós temos? Um governo conservador, um governo arbitrário, um governo que está
cortando ou aumentando a burocracia em cima do trabalhador, né? Uma traição ao trabalhismo brasileiro, pois o PT foi construído em cima do operariado de São Bernardo, né? Em cima de muita luta, muita disputa, muita dedicação, prisões, bombas de gás lacrimogêneo, intimidações, torturas, desaparecimentos. E tudo isso indica, gente, que se a ponta do iceberg do Brás está insustentável para o governo, quase tirou esse segundo mandato desse grupo que manda no país agora, o PMDB, PT, P, e outros partidos aí, que este governo não vai se sustentar e provavelmente essas medidas todas vai fazer com que o povo venha para as ruas, não é? E peça o impeachment de Dilma Rousseff e do seu vice-presidente da República. E aí, claro, né, viria o que? O presidente do Congresso ou então o presidente do Supremo Tribunal Federal assumiria o país, não é, para convocar novas eleições presidenciais somente, não é? O que não interessa o país, mas seria dentro da conjuntura uma saída pelas portas dos fundos a lá Fernando Gonçalves equipe. Ele ficou com seu direito de votar em Jesus e depois voltou aí, não é? Senador complicado aí com 50 mil que apareceram na sua conta, não é? Mas como ele é ele vai sair ileso dessa também, não é? Então é isso que nós gostaríamos de deixar aí para vocês, não é? Sobre o aí, não é? Tá difícil, não é? A cada pronunciamento aí dos políticos, não é? Uma malvadez aí e aí, ó, tem gente com ideia contra o emprego, não é? Contra o Bolsa Família, contra tudo. Os bens sociais ficam lendo um livro sobre o Peter e quando ele começou sua vida acadêmica, tudo, quem dominar na filosofia e na economia mãe era o, né, tal, S H L, né? Tal. E as coisas que utilizavam, ele não se importava, não. Escasso. Lá. O negócio era a economia. Quem estava produzindo e economia, produzir e produzir. De uns tempos até tem mostrado aqui nacionais dentro das empresas, quando ela bate metas, essas coisas todas, coisa moderna. Temos para cá, em 1900, assim, 30 que a questão sobre o trabalhador, vida, são
conquistas, gente, com muita luta, não é? Eu, realmente, não, né? Mas eu tenho opinião. Contra o seria excelente de acabar com a fome, não é? É que, mas as missões poderiam, você vai lá, um quatro cabeças de ao queijo, então, uma área, enfim, para ensinar a comunidade de duas pessoas a viver, não é? Depois de um período da sua que já está bem organizado, vamos ver o excedente, procurar esse excedente parece coisa primária, mas a fome, os números, não é? Está em último do José da reforma Ricardo. E aí pela televisão aí, 7 milhões passam fome. Sabe quanto? 70 pessoas de idade para as pessoas, não é? Efeito, a gente esses presidentes aí querem agradar a outros e dar parabéns, que não sei o que lá, os prêmios internacionais. Por que? Pergunta você que aumentou praticamente 10 milhões, 870 milhões, né? Coisa de 20% da fome no planeta. Aí você inclui Brasil, Estados Unidos, China, tudo, todo mundo no saco de gatos. Então, não é aquela velha, não se resolve. Vamos o cara e pescar. É complexo. De forma grande, você forma colocar uma mita na terra sem ele abrir, pegar, colher, porque todo mundo de fome, não é? Então isso não é reforma agrária. Dar dinheiro para as pessoas, gente, isso é a coisa, é igual aqui na rua. Uma vez eu dou, outra vez, você olha para e fala, poxa, o cara ele é alcoólico, precisa de muito. Ele não precisa só desse dinheiro para beber. Eu estou contribuindo para a sepultura dele. Mas é um trabalho de saúde pública. É o poder público, é o Estado, não sou eu. Verdade? Então, por se você dá o dinheiro e está sem família, eu sorria. Esse dinheiro, mas outra minoria que às vezes na tela é isso. Então, o cara viciado, como foi a questão do leite do eu cheguei
muitas dono falando, você quer vender leite do sem dinheiro, estava vendendo leite, conseguia dizer aonde para fumar cigarro. A realidade é essa. Não. Os analistas, o povo está tão miserável aquilo que dá o não sei. E aqui no Brasil não melhorou a situação, não. E eu se aperfeiçoar, não é? Então, aí eu acreditaria nesse programa se ele for lei e também como uma empresa, se o governo empresa não como o nosso governo deveria pedir a essas pessoas que inovassem com nota gastos de apresentar um programa ou anunciar realmente para benefício. Tem que ter uma contrapropriedade de o seu escritório dele. Mesmo assim ele quebrou, né? Quebrou o Pan-Americano. Agora eu acho que ele tem dinheiro. Eu agradeço, muito obrigado. Fique a nossa programação musical, não é? Pelo menos na rádio. Nós voltamos. Obrigado.